estamos no livro de Shemot, no livro de Êxodo. Entramos aí na porção chamada Pekudei, enumeração. Essa porção aí se refere a Êxodo, capítulo 38, verso 21 até o capítulo 40, verso 38. 1 Reis, capítulo 7, 51 ao capítulo 8, verso 21. E 1 Coríntios, capítulo 3, do verso 7 ao 18. E o tema da mensagem de hoje é: porque o Senhor, Deus das recompensas, certamente lhe retribuirá. Esse trecho aí está na Bíblia também, está lá no profeta Jeremias. É um trecho referente a uma palavra liberada contra a Babilônia. Então Deus ali não vai retribuir de uma boa forma não, nesse trecho aí, dentro do contexto desse trecho. Mas vocês vão entender por que está aí esse trecho. Então, estamos aí no final do livro Shemot, na porção final. O livro de Shemot começa com o povo judeu escravizado pelo faraó no Egito e agora termina com o estabelecimento do tabernáculo no deserto. E os comentaristas da Torá referem-se ao livro de Shemot como o livro da redenção, eles falam. E realmente redenção é o tema desde o início, desse livro, na Parashá Shemot, a primeira porção, até essa última aí, que é a Parashá Pekudei. E a redenção, ela não foi conseguida somente ao escapar da escravidão do Egito. Mas temos durante o processo no deserto o recebimento da Torá no Monte Sinai. Tudo isso é uma redenção. Isso dá um propósito a essa liberdade dos filhos de Israel. E também temos a manifestação de Deus, o repousar da Shekhinah do Eterno entre o povo, que também faz parte desse propósito de redenção. Lembrando que a manifestação de Deus foi o resultado da obediência do povo em todo o processo que levou à conclusão do tabernáculo. E aí sim, nessa conclusão do tabernáculo, é que tem-se esse clímax dessa salvação, o clímax dessa redenção, que o livro de Shemot nos traz, o livro todo de Êxodo nos traz. E a Parashá de hoje, a Parashá Pekudei, começa com um inventário completo. E é literalmente uma contabilidade completa de todo o ouro, prata, cobre doados pelo povo para uso no tabernáculo. A Torá prossegue daí descrevendo os tecidos e as confecções de várias vestes a serem usadas pelo sumo sacerdote durante os serviços. E após a inspeção de Moisés e a aprovação desses muitos utensílios e partes desmontadas, Moisés então estabelece o tabernáculo em Rosh Chodesh Nissan, no início do mês de Nissan. Cada parte do tabernáculo então é ungida e colocada no seu devido lugar. E diz lá na palavra: assim Moisés acabou a obra, no final do capítulo 40. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam, até ao dia em que ela se levantasse. Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel em todas as suas jornadas. Êxodo 40, do 33 ao 38. E existe também um ensino muito forte nessa Parashá Pekudei, sabe sobre o quê? Sobre transparência. Como assim? Essa é uma porção, como eu falei, que relata uma prestação de contas em detalhes de tudo que foi feito com as ofertas dadas pelos filhos de Israel para a construção do tabernáculo. Muitos entendem, eu estava estudando sobre essa porção, encontrei alguns conteúdos que dizem que é uma porção anticorrupção, a Parashá Pekudei. E com certeza o Espírito de Deus também nos ensina, através dessa porção, como devem ser as finanças de qualquer congregação, de qualquer comunidade. Cada centavo que entra, cada centavo que sai, deve ser contabilizado em relatório com seus respectivos comprovantes. E os membros da congregação devem ter acesso a todas essas informações.
Se uma congregação, por exemplo, ainda não vive esses princípios que eu estou trazendo aqui, é necessário que haja um empenho para que isso seja estabelecido. Isso é muito importante, pois com certeza esses são princípios que guardam os filhos de Deus, guardam as comunidades do corpo do Messias. Então, esse é um dos ensinamentos que temos na Parashá Pekudei. Por isso, muitos entendem que essa porção de hoje é uma porção anticorrupção. Em conexão com a nossa Parashá de hoje, a Parashá Pekudei, eu estudei alguns textos e meditei muito em um trecho de 2 Reis. Não é o trecho associado aí, que está nos slides. Eu estudei lá 2 Reis, capítulo 11 e 12. E ali, em 2 Reis, nós temos a história de um dos reis de Israel, que foi o rei Joás. E esse foi um rei que começou a governar com apenas 7 anos de idade, um menino. E eu não vou entrar aqui nos detalhes de como e por que isso acabou acontecendo, de um menino de apenas 7 anos subir ao trono, algo assim que você pensa, puxa, mas como isso? Mas como esse rei era apenas um menino, teve um sacerdote ali do seu tempo, o sacerdote Joiada, ou Jojada, né? Diz ali nas traduções, que supervisionou e conduziu esse rei. Esse sacerdote, ele zelou pelo rei Joás, né? Joás era apenas um menino e precisava ali de alguém que fosse um tutor para ele. 7 anos de idade. E esse tutor foi o sacerdote Joiada. E diz na palavra bem assim, ó. Joás fez o que era bom aos olhos do Senhor durante todo o tempo em que esteve sob a direção do sacerdote Joiada. 2 Reis 12:2. Então isso nos mostra que Joiada teve um serviço muito positivo ao Eterno, no tempo em que ele conduzia e ajudava o rei Joás. Mas em conexão com esse relato aí de 2 Reis, capítulo 11 e 12, que traz essa história, temos também 2 Crônicas 24, onde também é relatada essa história do rei Joás. Em 2 Crônicas 24 temos ali que o rei Joás está mais velho, casado, já teve ali filhos e filhas, e diz lá bem assim, ó, empenhou-se a restaurar o templo do Senhor. Ou seja, o rei Joás tomou a peito, né, algumas versões dizem, a restaurar o templo do Senhor. 2 Crônicas 24:4. Aqui no caso trata-se do templo de Salomão, que precisava ali de manutenções. E se a gente analisar rapidamente alguns poucos versos a partir de 2 Reis capítulo 11, verso 21, até 2 Reis 12, verso 7, são apenas 8 versos aqui, que estão totalmente conectados com 2 Crônicas 24. A gente vê lá que o rei Joás precisou intervir em um momento do seu reinado, pois fizeram-se essas coletas para a restauração do templo que ele mesmo havia ordenado, mas os sacerdotes não efetuaram a obra, se você ler lá. E esse breve relato nos mostra, dá um pinguinho assim, nos mostra algo assim sobre a corrupção, né? Como a corrupção pode se instalar em meio às hierarquias, entendem? Em meio às cadeias de comando de qualquer organização. Isso pode acontecer em qualquer denominação. Falei brincando aqui. Então, vemos por um lado na Parashá Pekudei um povo unido em generosidade, em unidade, construindo algo para o Eterno, dentro do modelo que o próprio Eterno havia mostrado a Moisés, ao líder, e Deus vem, então responde com a sua glória, com a sua Shekhinah, que isso significa que ele viu, estou vendo e eu aprovo isso que vocês estão fazendo, e retribuiu tudo o que havia sido feito. Mas por outro lado, no reinado de Joás, vemos que no processo de recolhimento dos valores que deveriam ser usados na restauração do templo de Salomão, não houve fidelidade ao propósito por parte dos sacerdotes. Então o rei Joás vai lá e precisa fazer uma intervenção e colocar ordem na casa. Isso é um exemplo de que devemos ter cuidado em nos mantermos fiéis nas pequenas coisas como filhos de Deus. A corrupção hoje ela está muito em alta nos meios religiosos, né? Vamos dizer assim, nos meios religiosos. Muita coisa acontece e não é nem nos bastidores apenas, às vezes é escancarado mesmo.
Quem tem discernimento olha assim, o que acontece, misericórdia. E as pessoas se enlaçando com aquilo, o enganado buscando o enganador. E muitas pessoas elas vão concordando também com todo esse sistema de engano e manipulação e vão se associando a sistemas denominacionais que estão totalmente fora dos padrões da Torá. Isso aí acontece muito. E na maioria das vezes são líderes os culpados dessas corrupções. Pois eles mesmos vão lá, tecem todo um sistemas contrários aos princípios de Deus. E no caso aqui de 2 Reis, o rei Joás ele chama o sacerdote Joiada, né, e os demais sacerdotes, e eles acertam essa brecha, se você ler lá em 2 Reis, capítulo 11 e 12. E o trabalho de manutenção do templo começa a funcionar então como deveria. E meditando em tudo isso, me veio algo assim sobre a importância de crescermos nos relacionamentos. Porque às vezes eu vejo que falta aquele relacionamento sincero entre os irmãos de uma congregação. Seja com aqueles que estão acima, com aqueles que estão ao nosso lado às vezes, ou que estão abaixo de nós. Relacionamento, sinceridade, lealdade, sabe? É claro, em primeiro lugar com o Eterno e a sua palavra. Mas saber lidar com todas essas questões, não só com a questão de finanças, mas tudo que acontece numa congregação. Né? A gente sendo sincero e leais com Deus, isso sempre vai refletir também em sinceridade e lealdade em meio às cadeias de comando que nos cercam, né? Em meio às hierarquias que estão à nossa volta. Então devemos ser leais a Deus e dentro da obediência a Deus devemos ser leais sempre àqueles que estão acima de nós, como eu falei, ao nosso lado, abaixo de nós, no que se refere às instâncias, né, de hierarquias. Então, antes de termos muitas habilidades, né, às vezes as pessoas estão cheias de habilidades e querem fazer a obra de Deus, querem colaborar, mas não adianta habilidade sem lealdade no meio desse processo. E eu lembrei de uma historinha, né, do Willy, e que foi contada aí pela irmã, que teve uma vez que eles foram estabelecidos pelo Marcelo Guimarães num grupo da ABN. E o Jair me contou, puxa, passaram lá um aperto, né, uns momentos e tal, de pessoas que não respeitavam isso. Aí eu falei bem assim para o Jair, sabe o que é isso? Isso aí é desonra. É gente que pensa que sabe, que conhece a Bíblia, que sabe tudo, e não honra aqueles que o Eterno estabelece. Ah, mas não houve uma ordenação ali pública. Não interessa. Quem não honrou vocês naquela época, Lídia? Você e o Willy não honram o Marcelo. Você entende que eu estou falando? Quem não honra o Pedro, que é o filho do Jair aqui nessa congregação, não honra o Jair. Então esses são princípios que precisam ser restaurados urgente em meu corpo do Messias. Se eu não presto obediência ao Pedro, Jair, que é teu filho, você sendo roxo daqui, eu não estou prestando obediência a você. E até lembro do ensino de Yeshua, né? Quem não honra o filho, não honra o pai. Aquele que honra o filho, honra o pai. Então a gente tem que entender essas questões, né? Não adianta habilidade sem lealdade. Querer fazer algo para Deus sem esses princípios. E essa lealdade só pode ser desenvolvida através dos relacionamentos. Estudando essa história aí do rei Joás, o sacerdote Joiada, refletindo sobre o ser leal a Deus e aos santos, tem algo que mexeu muito comigo. O sacerdote Joiada, que serviu, ajudou, que conduziu o rei Joás, desde que Joás era um menino de 7 anos, morre. E aí, quando o Joiada morre, você vê lá na Bíblia que os principais de Judá vão até o rei Joás, que já está bem mais velho, e se prostram ali diante do rei Joás. E a gente não tem muitos detalhes ali na palavra, mas em 2 Crônicas 24 diz que o rei Joás dá ouvidos àqueles líderes de Judá, e logo em seguida, a partir do verso 18 de 2 Crônicas 24, diz bem assim, ó: abandonaram o templo do Senhor, Deus de seus pais, e se puseram a adorar as imagens de Aserá e outros ídolos, e tamanhas faltas atraíram a ira divina contra Judá e Jerusalém. Enviou-lhes o Senhor profetas para que se voltassem a ele, porém pregaram em vão,
e não foram escutados. Então o Espírito de Deus se apossou de Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se apresentou diante do povo e disse: Eis o que diz o Senhor. Por que transgredis as ordens do Senhor? Nada conseguireis desta forma. Porque abandonastes o Senhor vos abandonará. Mas eles se revoltaram contra ele, contra Zacarias, e o apedrejaram por ordem do rei Joás. No átrio do templo do Senhor, Joás, esquecido dos benefícios que Joiada lhe fizera, mandou matar-lhe o filho. Porém, ao expirar, disse Zacarias: que o Senhor veja e retribua. Segunda Crônicas 24, do 18 ao 22. E eu quero abrir um parêntese aqui bem breve nesse trecho e dizer que esse Zacarias que foi morto aqui é o mesmo Zacarias que Yeshua cita em Mateus 23, 35, ou que você também vê essa citação em Lucas 11, 51. Só que em Mateus 23, 35, o tradutor ali das Escrituras, ele acrescentou que o Zacarias que Yeshua cita é o filho de Baraquias, se você ler lá nas traduções que temos hoje. Como se Yeshua tivesse citado ali o profeta do livro de Zacarias, mas esse acréscimo está errado, pois o profeta referente ao livro de Zacarias não foi assassinado no templo do Senhor, tem nada a ver isso. Quem quiser pode até riscar aí na sua Bíblia, pegar a sua Bíblia, risca lá bonitinho, não é pecado riscar a Bíblia, né? Pecado a gente não ler ela, não querer se aprofundar nela. O Jair tem uma Bíblia, né, Jair, antiga, assim, a Giovana, minha esposa, olhou esses dias, meu Deus, quanta anotação, cheia de anotação, assim, muito legal. E então, se você quiser, pode riscar aí na sua Bíblia, em Mateus 23, 35, colocar lá, tirar lá que é Zacarias, filho de Baraquias, colocar, não, é Zacarias, filho de Joiada, tá bom? E é desse Zacarias que Yeshua estava falando, tanto em Mateus 23, 35, quanto em Lucas 11, 51. E voltando aí para a história do rei Joás, o sacerdote Joiada e seu filho Zacarias, vemos Zacarias ali cheio do Espírito de Deus. Ele se levanta para profetizar e anunciar arrependimento para o povo de Israel. E ele é morto então, né? Por ordem do próprio rei. Forte isso. Pense, o rei havia sido honrado, servido, criado pelo pai de Zacarias, o sacerdote Joiada. Porém, ao expirar, disse Zacarias, que o Senhor veja e retribua. É algo negativo aqui no caso, né? Como o tema da nossa mensagem aí. Porque o Senhor, Deus das recompensas, certamente lhe retribuirá. Isso daqui é um trecho de Jeremias, que é algo negativo contra a Babilônia. Mas vocês vão entender o que eu quero dizer, né? O que eu estou querendo dizer com esse tema, por exemplo. Vamos prosseguir aqui. Então, centenas de anos depois desse acontecimento aí com Zacarias, que foi morto, os sábios de Israel, eles analisando toda essa história, eles fizeram uma conexão dela com o que os judeus sofreram nas mãos dos romanos, na destruição do templo em 70 depois de Cristo. E também fizeram outra conexão com o massacre de judeus, que foi muito forte, na chamada revolta de Bar Kokhba, por volta do ano 135 depois de Cristo. Ali nessa revolta, centenas de milhares de judeus foram mortos pelo imperador Adriano, que depois ele vai lá, destrói completamente a cidade de Jerusalém, e pior, depois disso tudo, de toda essa matança, né, de milhares, de centenas de judeus, e destruição completa da cidade de Jerusalém, ele vai lá e ainda constrói uma cidade romana, bizantina, por cima dos escombros de Jerusalém. E esses sábios de Israel, isso daí foi lá por volta do século 3, isso que eu estou falando, analisaram essa história de Zacarias, filho de Joiada, e disseram, Deus viu e retribuiu. Ou seja, eles falavam assim, todas essas calamidades que sobreveio ao nosso povo, foi um juízo pelo sangue que foi derramado, o sangue inocente de Zacarias, filho de Joiada, que foi assassinado ali no átrio do templo. E a conexão que eu vou fazer de tudo que eu disse até agora com a nossa paraxá de hoje, que é a paraxá Pekudei, é que na paraxá de hoje, Moisés traz o relatório detalhado de tudo que foi feito referente ao tabernáculo.
detalhe por detalhe, tudo em concordância com o que havia sido ordenado por Deus. É como se Moisés dissesse assim: olha, Eterno, nós te obedecemos cada detalhe. E aí eu volto para a frase que Zacarias declara antes de morrer: que o Senhor veja e retribua. Amém? Ou seja, Deus está sempre vendo tudo e sempre vai retribuir tudo. Então ele não fica devedor de ninguém, tanto daqueles que se arrependem, abandonam os maus caminhos e buscam fazer o certo, fazer o bem, quanto daqueles também que decidem continuar nos maus caminhos. Agora, para encerrar, uma paraxá bem breve aqui, eu quero focar naquilo que é excelente, né, para Deus. E quero dizer que vamos trazer aqui uma palavra de encorajamento, né, para encerrar. Vamos perseverar em nos dedicar ao Senhor, amém? Buscando sempre aquela obediência completa a Deus. Isso é muito importante. Isso aí é uma mensagem que tem me falado muito assim esses últimos meses. Ter uma busca de obediência completa a Deus. Ô irmão, mas ninguém é perfeito, né? Alguém pode pensar assim, mas é uma busca de obediência a 100% a Deus. Isso existe, é um dilema para nós, seres humanos, né? Na nossa humanidade, mas Deus, Ele quer isso. Ele fala: sede vós perfeitos, como é o Pai, né? O Pai Celeste. E é isso que nos dá vigor espiritual, é isso que nos deixa, cheio do óleo da alegria. O que diz lá em Hebreus? Que uma referência a Yeshua, porque amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que os vossos irmãos. Então, segura essa palavra no teu espírito. Isso é muito forte. Então, e a gente sabe que sem obediência é impossível, né, agradar a Deus. Porque é necessário, Hebreus também diz que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Isso aí está lá em Hebreus 11:6. Então existe um modelo do Eterno para nós, né? Uma construção que ainda não terminou, que ainda está em andamento, da minha vida, da igreja de Israel, da humanidade. Essa construção ainda não terminou. E o mais tremendo é que hoje, através do Espírito de Deus, a planta original dessa construção já está assim, aberta novamente para nós. Aquela planta que foi deixada pelos apóstolos no primeiro século. Não é algo mais que o corpo de Cristo está totalmente, né, o corpo do Messias está totalmente aquém puxa, que está errado aqui, aí gera divisão, aí abre várias denominações, daqui a pouco o cara nem sabe qual que é o problema. É o formato da congregação e divide, briga, porque aí fica cavando a teologia protestante e brigando um com o outro, se dividindo. Hoje já está revelado para nós a planta original dessa construção. Agora, o que a gente precisa? Trabalhar, espalhar essa visão da restauração para mais pessoas, sempre buscando também ganhar almas para Deus. Não podemos esquecer que a gente foi chamado para exercer o ministério da reconciliação. Se a minha vida não tem esse propósito, não faz sentido também. Então, desde o início, pense, hoje em dia, desde o início, quando você ganha alguém para o Senhor, você já pode introduzir esses novos na fé dentro do contexto original das Escrituras. Isso é tremendo. Eu acho isso tremendo. E eu tenho certeza de que todos que estão verdadeiramente fundamentados em Yeshua, começando ali na sua vida individual, é claro, sempre serão partes importantíssimas dessa construção, dessa restauração da igreja, da restauração de Israel, onde as nações também vão se beneficiando, dessa grande salvação. Então temos esse propósito de, através de um lugar de intimidade com Deus, crescermos em seus propósitos. Amém? Avançando em estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Não vamos parar. O que o autor de Hebreus também diz? Porque Deus não é injusto para esquecer da vossa obra e do amor que é manifesto com Hashem. Porque o Senhor, Deus das recompensas, certamente lhe retribuirá. Amém? Hazak, Hazak, Venit, Hazek. Sejamos fortes. Amém? Seja forte e nós seremos fortes. Em nome de Yeshua. Amém e amém. Shabbat Shalom a todos.